E aí, povo de Cristo, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um NSDC Cast, muito especial, recebendo aqui mais um convidado. Mas antes de apresentar aqui, você já viu na thumb, você já viu o nome. Mas eu tô aqui com a minha fiel escudeira. Yes! Oi, gente! Cibele. Você está feliz? Eu estou feliz. Você está feliz? Eu também estou feliz. Hoje eu meio que ofendi minha esposa, né? Eu disse que ela tá com a maquiagem do Coringa. Você precisava me expor? Você precisava me expor? Na frente do convidado? É que hoje ela tá com o batom um pouquinho mais forte. Não, Aí... o que você espera do seu marido? Nossa, como você está linda, minha esposa. Não, você tá com a maquiagem do Coringa hoje? Mas é assim que a gente começa bem o dia. Uhum. A gente começa elogiando a esposa. Vai colocar a trilha sonora. Isso aí, e aí, enfim, vocês já ouviram a doce voz angelical? Que isso, boa noite, pessoal. E se for de dia que o cara tá vendo? Bom dia. É isso aí. Muito prazer, João aqui com a gente. Tamo junto. Mais conhecido como Jota. Mais conhecido como Jota, isso aí. É isso aí, tá aqui com a gente. Que alegria poder receber o Jota aqui. E aí, Jota? Prazer é meu, pastor. Você está feliz? Estou muito mais que feliz. Fica à vontade. E vocês estão felizes? Sim. Só alegria. Eu não sei que. Eu acho que eu ri tanto que eu tô. É que a gente já tava numa resenha aqui antes. Não, a gente tava numa resenha boa. Boa. Então a gente vai voltar nela aqui. Tá bom. Vamos voltar. Depois Assuntos de faculdade. Bom, né? bom. Isso aí é legal. Mas, Jota, se apresenta aí pra quem não te conhece ainda. Bom, pastor, sou o Jota, né? Silva, sou o Jota. Oi. Algumas pessoas me conhecem como João, mas na igreja todo mundo me conhece como Jota. Então, quando alguém pergunta assim, você conhece o João? Não, ninguém me conhece como João. É tudo Jota. E surgiu na igreja esse nome. Eu não sabia como me apresentar. Eu falei, vou criar um apelido. Eu mesmo João criei. tem vários, né? João tinha vários, meu. E aí eu falei assim, vou colocar Jota. Aí mudei meu Instagram pra Jota. E aí todo mundo começou, e aí, Jota. Então hoje todo mundo me conhece como Jota. Ninguém sabe quem é o João. Legal. E aí até quando os pastores me conheceram também, depois foi tudo Jota. E aí, vocês me conheciam como Joãozinho, né? Algumas pessoas conheciam como Zé, né? Nossa. Tinha gente que chamava de Zé. Gente, Não Zé, tem nada a por ver. quê? O Zé foi na faculdade. Mas por quê? Porque foi Não assim. surgiu. Conta essa história. Você já contou. Eu cheguei, tava um dia na faculdade, e aí eu pregava, assim, na faculdade pro pessoal, né? E aí o pessoal, às vezes, pensava que meu nome era José. E aí um dia a gente tava numa roda de amigos, o cara falou assim, e aí, Zé? E aí eu perguntei pra ele, mano, por que você me chama de Zé? Aí ele falou assim, porque seu nome é José, né? Aí eu falei, não, meu nome é João. Só que isso aí já tava com 6 meses de faculdade já, velho. Todo mundo achava que era José. Aí ficou Zé. E hoje é uma mistura. Aí quando eu entrei nos voluntários, o pessoal perguntou, né? E aí, como é seu nome? Aí eu falei assim, João, mas pode me chamar de Zé, né? Porque eu já tava acostumado na faculdade. Porque eu falei, é Zé. Aí eu falei, nossa. Então depende do lugar. É João. São os códigos, ou né? Ou Zé ou Jota. Exatamente. O cara se camufla. Cada lugar ele pode até trabalhar as personalidades. Exatamente. Pra cada um tem uma personalidade, entendeu? Que legal. E pra quem não conhece, o Jota é líder da base, que é o departamento, como é que você chama? Ministério? O Ministério de Jovens da nossa igreja. De Jovens da Igreja Família. Antiga Igreja Batista Independente de Sorocaba. Isso aí. Então, a Igreja Família é uma igreja batista. Isso. Aqui em Sorocaba. E como que é ser líder da base? Conta pra nós aí. Cara, é bem desafiador, né? Hoje eu lidero junto com o Gabriel, né? Que é um cara aí que vai vir aí, né? Futuramente. Vai sim. Queremos você aqui, Gabriel. Gabriel, você precisa vir aqui, cara. E aí eu lidero junto com ele. Mas você quer que eu conte como que foi até chegar à liderança? Não, vamos lá. A gente vai chegar nesse ponto, mas como que funciona a base? Só para quem... A gente está te situando aqui, né? As pessoas aqui. O João, líder da base. Então, o que é a base? Como é que funciona? Legal. Hoje o pessoal tem muito entendimento de movimento, né? Mas a base não é o movimento. É o Ministério de Jovens da nossa igreja. Só que assim, é entre aspas, uma outra igreja. Por quê? Porque tem um ministério de intercessão da igreja e tem um ministério de intercessão da base. Tem o ministério de dança da igreja e o ministério de intercessão da base. Então é como se fosse espelhado ali, né? O que tem na igreja também tem exatamente. nos jovens. Espelhado, totalmente. Só que na linguagem de cada... na linguagem de jovens. Então assim, a gente compartilha a visão da igreja.
Então não tem essa coisa a visão da igreja e a visão dos jovens. Não, a visão que a igreja tem é que nós replicamos, só que num formato aí para jovens, né? Não dá Legal. pra gente fazer a mesma coisa. Porque a nossa tarefa é não fazer um culto de domingo no sábado. Nós temos que fazer um culto diferente. Essa já é a proposta. Porque se o cara entra lá na base e tem o mesmo culto de domingo, ele vai querer continuar indo no culto de domingo, ou talvez ele nem frequente o culto de domingo, né? Só vá na base e aí só frequenta o Ministério de Jovens. Então, nós fazemos aí uma temática diferente do louvor do grupo da igreja. Fora que o trabalho de jovens acaba sendo porta de entrada para a igreja para outros jovens, né? Os jovens Total. convidam outros jovens, né? Sim. E às vezes fica conecta mais fácil, né? O Sim. culto de jovens, o culto da base, do que o culto do domingo, né? É muito mais legal, às vezes, né? Você chamar o cara ali pra já ir pra um culto de jovens, que ele já tem ali no ambiente pessoas mais ou menos na mesma faixa etária, ele já sai depois do culto com o pessoal e aí acaba ficando. Aí passa 6 meses, o cara já tá lá servindo na igreja, Legal. já tá dentro dos ministérios também. E vocês têm os encontros semanais, que é só da base. Isso, é semanal. E aí, agora a gente vai mudar o horário, porque a gente faz todo sábado às 18 horas. Só que também o pessoal trabalha. Então, às vezes, acaba chegando ali 6h30, quase 7 horas. Então, a gente vai mudar aí também, nesse mês, para as 19 horas. Pós-conferência. Aquele dia que a gente foi lá, eu achei cedo mesmo. Das 6 às 8, né? Eu achei cedo. Eu até imaginei que acabasse às 8 pra galera ficar ali, sair depois. Essa era a ideia. intenção. Quando eu entrei na igreja, família, que era IBS na época, era 8 horas da noite o culto da base. Só que aí acabava 10 horas, 10 e pouco, né? E aí ficava muito tarde pro pessoal sair. E aí veio a pandemia, aí pós-pandemia voltou às 7, e aí depois quiseram deixar às 6. Porque pro pessoal poder sair e tal, tinha muito pai que ficava preocupado, porque a nossa igreja é um pouco distante do centro e dos outros bairros. Então tinha muita gente da Zona Oeste e da Zona Sul, e aí lá pra Zona Norte ficava muito diferente, né? Ficava muito longe. Então os pais ficavam preocupados, e aí justamente por isso que mudou o horário. Só que agora nós vamos mudar, porque nós não temos tantos adolescentes, né? O culto de adolescentes mudou para outra data, para domingo, e agora a gente vai ficar... É domingo no mesmo horário do culto. É, exatamente. E a base é para jovens e adolescentes? Não, Ou pra para jovens. adolescentes tem algo específico Pros também? adolescentes tem o Base Force. Que daí é o Ministério de Adolescentes que acontece aos Com outra domingos. liderança também? Com outra liderança. Legal. E aí, pros jovens, é a partir dos 17 anos. E vai até qual idade? Então, a gente tem hoje a faixa aí do pessoal que passa ali dos 30, difícil. Mas tem um pessoal que vai até os 27, que tá ali na base. Porque também chega uma idade que o cara casa, né? É. E aí, quando o cara não casa, ele não quer estar com a molecada de 18 anos. É. Como líder de jovens, eu percebi... Eu assumi liderança em 2011. E eu percebi que, passado aí 10 anos, 11, uma década, o pessoal tá casando mais tarde, né? E lá tem bastante jovens, mais de 25? Tem Tem bastante jovens. eu percebo, antigamente, um jovem, 10 anos atrás, 25, a maioria já estaria casado, né? Não, e mudou. Hoje o cara quer fazer a vida profissional, que Quer não tá construir a errado, vida, não tá errado, mas também às vezes eu vejo que o cara se perde, né? A menina se perde, e não se perder assim de, nossa, tá perdida. Não, tipo, esqueceu de construir um relacionamento. Não deixou isso como uma prioridade, né? O Deixou pessoal apenas- acha também que casou, morreu, né? Exatamente. Nossa, eu vou casar e eu vou perder a minha... Não pode construir nada após casamento. Não, dá pra fazer faculdade depois de casar. Aliás, A nós gente fez. fizemos uma faculdade depois de casar, né? Exatamente. É online, inclusive. É. E graças a Deus, por causa da pandemia, Nossa. foi a melhor coisa. eu não sou casado ainda, né? Eu tenho 22 também. Tá, mas Tô também novo, tô novo. tá Tô de boa. novo, Não tá com pressa, né? Não, tô bem tranquilo. Mas não vai deixar pro último momento também, né? Exatamente, né? Não sei também. Vamos ver o que Deus tem, Mas né? exatamente. A pessoa já tá fugindo, né? Já começou constrangedor. né? Agora já tá Exatamente. constrangendo. Ô, pastor. Não, depende. Eu acho que Tá derrubei café aqui. tem o tempo da maturidade também, né? Sim. E eu acho que quando você também se encontra com alguém que
eu não acredito muito naquele negócio de ser a pessoa certa, mas eu acredito que o propósito, né? Sim. Você entendeu o propósito, a pessoa entendeu o propósito dela. Você olhou, ela tá correndo. Aí você vai conversando. Perfeito. Aí você vai chegando mais perto. Ela tá correndo de novo. Cara, beleza. Aí você vai encontrar. Ainda não encontrei isso, gente. Não encontrei essa pessoa que esteja correndo o propósito. Então, por isso que não dá pra ir mais a fundo. É. Mas eu acho que, por exemplo, quando o senhor encontrou a Cibele no momento certo, e aí você viu o propósito e ela também, eu acho que isso conecta ainda Sim. mais, É. né? Inclusive, nós temos um podcast sobre relacionamento, né, amor? Que a gente fala exatamente disso. Exatamente. Sobre a pessoa certa, sobre um relacionamento com propósito, né? É uma série, né, sobre relacionamento, a gente tem abordado esses assuntos. Dá pra gente colocar aqui, né? Embaixo Dá pra na colocar descrição. aqui pro pessoal A gente clicar. coloca. E Clicar e depois que acabar esse podcast, É, assistir. isso Nada aí. de fugir daqui. Pessoal, espera terminar, né? Espera terminar. Estamos agora no começo da resenha aqui. Né? Agora a pessoa que é carente já saiu, já. Já saiu. Calma, vamos falar em busca sobre do relacionamento perfeito. João, você citou que a igreja fica longe lá, né? Aham. E antes era na rua Avenida Rua Ubirajara, Ubirajara, isso. que é mais central aqui, Sim. né? E aí foi pro Éden. É isso? É Éden? lá? Isso, ficava no Santa Rosália, que é uma região ali perto do centro, e agora tá no Éden, né? Que já é um pouco mais afastado. E quais os desafios em relação aos jovens? Porque você citou que os pais às vezes ficam preocupados. É. Isso dificulta ou não? Isso tem facilitado? Ó, entre aspas, por quê? Porque a galera se junta, né? Então criou essa comunidade. Então o pessoal faz o quê agora? Ah, carona. Então você vê o cara que tem carro ali, ele tá com 5, 6 pessoas no carro dele, Entendi, porque ele virou passou. Uber. Ele virou um Uber. Então o cara que tem carro lá na igreja, ele dá carona pra todo mundo. Então isso é legal, porque justamente igreja família. É. Então, por ser longe, junta essa comunidade. Agora a questão de ônibus, às vezes o cara, tipo, para lá na avenida, então já é um pouco mais chato, já é bem difícil. O cara que paga o Uber também, pra ele ficar indo todo sábado ali, às vezes o cara vai Pesado. durante a semana de Uber. Então, assim, o ônibus, ele para relativamente perto. Durante a semana, tem um ônibus que para na frente da igreja. Então, isso é legal. Isso é Agora, legal. final de semana, não. Nossa. Então, isso dificulta, porque E é uma justo, zona né? industrial, né, ali. E Então, justo tem no um- final de semana, né? Ah, mas acho que isso aí, conversando Mas lá... eu acho que ele resolve, consegue, hein? o pastor Alô, manga, Eduardo. né? Alô, Alô, manga! Ó, fica a dica aí. Fica a dica, manga. Ô, João, como que você chegou, agora sim, nessa liderança aí, com 22 anos, ser líder de um dos principais ministérios de jovens aí de Sorocaba? Foi longa a caminhada, né? Que conta, né? A história do homenzinho torto, que andava na casa torta. Mas Mas Eu quem olha ali, né, fala, foi fácil. Chegou rapidinho, né? E É, é legal contar a Aquela história. frase, demora muito pra você... Pra que as coisas aconteçam de repente. De repente, isso aí. Boa. Isso aí. Autor desconhecido, Olha o né? suspense. Mas quer que eu conte como é o caminho na igreja só? Da igreja família ou... Não. Conta um pouquinho aí desse desafio de a sua idade, chegar nessa liderança. Como que Como que eu aconteceu? cheguei ali, né? Na igreja família. Depois você conta um pouquinho da sua história. Beleza. Eu entrei na igreja família em 2019, né? E aí... Você tinha... Tinha 19 anos. 19 anos. Tinha 19 anos. Você nasceu em 2000. Ai, meu Deus. Eu sou da geração 2000. Ó. Mas ainda é século 20. Século 20, né? Essa Você coisa é a assim. raspa ali do... Porque tem gente que pensa que Não, o é. século 21 começou em 2000. Não, é 2000. Não, mas- 2001, exatamente. Exatamente. Então, eu sou século 20 ainda, eu sou raiz. a última geração ali do raiz. Aí, eu entrei em 2019 na Igreja Família. Era IBS, né? Igreja Batista Independente de Sorocaba. Já era lá no Éden. Já era lá no Éden. E a base era no outro galpão, ainda não tinha os cultos onde a gente faz hoje. E aí eu lembro que eu fui lá, eu fui a convite de um amigo. Nessa época eu tava assim, uns 2 meses sem ir pra igreja. E ele me chamou um dia numa festa e falou assim, cara, você não quer ir lá na igreja? Eu falei, fui. E acabei ficando. E aí eu fiquei lá. 2020 vem a pandemia. Aí, quando eu tava começando a fazer amigos, Nossa. foi o momento que veio a pandemia. E aí, nós trabalhamos com células, né? Os grupos familiares hoje.
E aí dos caras que lideravam o GF me abraçou. Ele começou ali a caminhar comigo, ele fazia as causas, a gente participava, era bem legal. E aí quando a gente voltou ali no final de 2020 já, quase 2021, não tinha ainda muito contato com o pessoal. Então ninguém me conhecia. E aí foi onde eu coloquei pro pessoal que eu era o Jota, né, e tal. E aí o pessoal começou a me conhecer. Beleza, 2021 começa. 2021, eu tocava, né? Eu tocava e cantava. No louvor. No louvor. Só que eles viram um vídeo meu nas redes sociais e falaram, cara, você não quer vir cantar e tocar? Eu falei, pode ser, mas eu vou orar primeiro, né? Então, assembleiano, né? Eu vou orar e vou pedir a confirmação do Senhor. E aí eu orei, e aí eu já era membro ali da igreja, né? Já tinha feito curso de membros. E entrei, 2021, no louvor. Só que sabe quando você entende ali, cara, não, sabe quando não é mais a minha vibe ali, sabe? Foi muito legal quando eu tocava e cantava, mas já não me sentia... Era uma estação que já tinha passado. Eu entendi que era uma estação. Só que mesmo assim eu falava, Deus, e aí? E aí? Falei, não vou sair, porque eu não gosto daquele negocinho de pedir pra sair. Deus não falou comigo pra sair, amém. E também ninguém me tirou e continuei lá. Automaticamente eu fui sendo chamado pra estar, tipo, perto do pastor, o pastor Paulo, né, que era o pastor na época, o pastor de jovens, ele começou a chamar pra fazer algumas coisas. Então ele falava assim, vai fazer aquilo ali. Aí eu fui fazendo. Aí ele falava assim, tem como você chegar mais cedo? E aí um dia tinha uma oração na igreja, né, só que era só pra líderes. E aí eu pensei que era pra eu estar nessa reunião, cara. Eu pensei que era uma reunião de oração. E aí eu fui nessa... aberta. E só que era assim, pra líderes. Era só pros líderes do ministério. E aí eu cheguei assim na igreja. Nossa, aí foi engraçado, cara. Eu cheguei assim na sala, tem uma sala chamada Farol, que é a sala de reunião da igreja. Aí cheguei, eu vi o pessoal assim dos jovens, né, que faziam parte da liderança. E eu entrei na reunião, cara. Tipo assim, boa noite. Aí todo mundo ficou assim, ficou olhando assim. Sentei, aí tinha uma garrafinha d'água assim, né? Falei, boa noite, gente, tudo bom? Aí o pastor Paulo olhou assim, boa noite. Aí daqui a pouco o pastor levantou assim, saiu da sala, chamou a esposa dele, que é a Mona, né? E aí a Mona voltou e falou assim, João, o pastor Paulo tá te chamando lá fora, né? Aí eu saí, ele falou assim, João, me desculpa, mas essa reunião aqui é só pra líderes. Aí eu falei, nossa, pastor, pensei que era reunião de oração. Aí ele falou assim, não, nossa, me perdoe. Ele pediu perdão por estar me tirando da reunião. Aí eu falei, pastor, fique em paz. É constrangedor, né? Né, e tal, nossa, mas eu também nem me toquei, né? E aí ele falou assim, não, fique em paz e tal. Aí ele falou assim, olha só, veja ali que ele tava observando. Cara. Ele falou assim, já que você veio pra reunião de oração, ele falou assim, se você quiser, aquela sala ali tá aberta e pode orar. Aí eu falei assim, nossa, mano. Pois a prova. Né? Pois a prova. Só que assim, na hora eu falei, amém, pastor, desci, né, e tal. Beleza, fui pra sala ali, né? Porque toda quinta-feira tinha oração. E aí, ok. Ele subiu, foi pra reunião lá com a liderança. Aí depois eu peguei, terminei e fui embora. Fui embora pra casa, contei pros meus pais, né, e tal. Eles racharam de rir, me zoaram demais. E aí passou. Aí passou umas 2 semanas, ele me chamou. Falou assim, hoje eu queria que você estivesse numa reunião. Aí eu falei, beleza. Aí cheguei na reunião, era uma reunião de treinamento. Aí cheguei lá e ele falou assim, essa aqui é uma reunião de treinamento, de liderança, então eu chamei vocês para estarem comigo. E aí eu olhei assim, o Gabriel tava nessa reunião, aí tinha uma outra galera, assim, só jovem, né? E aí tinha uma galera um pouco mais velha, que já fazia parte da liderança, a liderança dele. Aí eu falei, nossa, essa aqui era pra eu estar, né? Aí ele me brincou comigo, né? Ele brincou. E aí passou 1 mês, 2 meses, a gente já na liderança, ele colocando a gente pra orar. E aí não tinha o costume de jovem fazer a oferta, essas coisas. Então era só a liderança dele. Só que o pessoal que era da liderança dele tinha, tipo, 40 anos. Era um pessoal já mais velho. Porque o pastor Paulo, ele ficou anos, né? Ele ficou 21 anos como pastor de jovens. Uau. Então, ele no Ministério de Jovens, desde que ele chegou em Sorocaba, ele já assumiu os jovens. Antes do pastor Eduardo,
Ele já era, então, líder? Não, ele, junto com o pastor Eduardo, ele já era pastor de jovens. O pastor Eduardo tá há quanto tempo? Eles estão aqui há 15, 16 anos. Eles Mas- chegaram em 2006. Só que ele já era pastor de jovens na outra igreja. Ah, entendi. Entendeu? Tá. Então, assim, ele saiu de uma igreja como pastor de jovens, já veio, continuou Entendi. como pastor de jovens. Então, no Ministério de Jovens foram 21 anos. Aqui em Sorocaba foram 15 para 16. Ah, entendi. Daí, aí ele chamou, e aí eu entendi assim, nossa, ele tá treinando e chamando pra liderança, assim, né? Fazer alguma coisa ali. E aí, aquela coisa de voluntário que sempre trabalhou na igreja, né? Tudo era coisa pra fazer. Então, eu vi um copinho no chão, saía pegando e tal. E aí, não tinha esse hábito de um jovem, né? Desde que eu entrei, eu nunca tinha visto, assim, um jovem dando uma palavra de oferta. Era só a liderança dele mesmo. E aí, um dia, ele falou assim... no próximo sábado, o pastor Ale que me mandou mensagem. Falou assim, ó, pediu pro pastor Paulo, eu que prego, você vai dar uma palavra de oferta. Aí eu achei meio estranho, porque assim, desde que eu tinha entrado, eu não tinha visto isso. Então, os jovens, eles ministravam louvores, mas palavra era só os pastores e a equipe de liderança e intercessão. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí cheguei lá num sábado, aí dei a palavra de oferta. Aí na hora que eu desci da palavra de oferta, ele falou assim, eu não sei se foi boa, mas o pastor Eduardo tá assistindo agora. Falou bem assim. Ai, que legal. Se ele não falar nada, é porque foi bom. Mas se ele mandar mensagem... É porque deu ruim. Nossa, e eu com medo dele mandar mensagem, né? Não, ele não mandou nenhuma mensagem. Aí, isso aí era, tipo, outubro de 2021, ano passado. Novembro, eu tô em casa, já acabei de acordar, o pastor Paulo me liga. Tem como você vir na igreja daqui meia hora? Desse jeito. Daqui a meia hora? Ele falou assim, o pastor Eduardo quer conversar com você. Nossa, meu rosto começou a queimar, eu comecei a ficar gelado. O que eu fiz de errado? Eu já não, pensei eu não assim, fiz nada. eu mas não tô- lembrava de tô nada. começando a achar que eu fiz. Gente! E assim, eu não tinha o contato direto com o pastor Eduardo nessa época. Assim, de poder falar com ele. Pra A quem não gente tinha- conhece, o pastor Eduardo o pastor Eduardo é o pastor sênior. sênior da igreja. Então, assim, mero gafanhoto lá, eu estava e falei, meu Deus, do nada, o pastor Eduardo me chamando, fiz alguma coisa. Cheguei lá e eles começaram a perguntar, né? E aí, o que você tem achado da base? Aí comecei a falar. Aí o pastor Paulo falou assim, então, Jota, já faz um tempo que a gente vem observando vocês, que estão servindo com a gente, e eu tenho visto suas orações, tenho visto você buscando a palavra que você tem dado, você tem buscado e tal, tem sido contínuo, né? Você não tem sido uma pessoa que faz assim, você tem mantido desde que você chegou aqui. E aí ele falou assim, um dia eu ouvi a sua oração. Ele falou assim, você não percebeu. Você estava de olho fechado, eu cheguei por trás de você e ouvi sua oração. Ele falou assim, a sua oração você dizia, Deus, eu não sei o que o Senhor quer fazer, mas aquilo que o Senhor quiser fazer em mim, estou disponível. Ele falou assim, eu ouvi essa oração e Deus também ouviu. Ele falou assim, desde que a gente tem colocado você para fazer as coisas, você tem feito e não tem reclamado, não tem tempo ruim. Aí eu falei, amém, pastor. E aí ele falou assim, e a gente queria saber se você quer estar fazendo parte da liderança da base, né? Aí eu falei pra ele, bom, pastor, sim, né? Amém por isso. Acredito que vocês já oraram por isso. Eles falaram sim. E aí eles perguntaram o que eu achava das outras pessoas que iriam assumir a liderança junto comigo, né? Que era o Gabriel e o pastor Alê. Hoje o pastor Alê, ele já saiu porque ele foi para outro ministério, né? Da igreja mesmo. Ele continuou na nossa igreja, mas ele assumiu outro ministério. Então hoje é só você e o Gabriel. Hoje sou eu e o Gabriel, mas no final do ano passado, quem assumiu foi eu, o Gabriel e o pastor Alê. E aí ele perguntou o que eu achava do Gabriel, só que o Gabriel já era amigo de honra do casamento dele. Então, assim, a gente tava sempre junto. Aí eu falei, pastor, eu gosto Brother, bastante né? deles. O pastor Alê me discipulava. E aí, então, assim, os brothers ali assumindo. E aí foi bem desafiador, né? Porque, cara, eu cresci numa igreja onde sempre treinou a gente pra fazer isso. Então... Empurra na piscina, né? empurrar na piscina. Então, entre aspas, a gente sabia como lidar com igreja. Só que quando você vê ali um ministério onde espelha ministério de intercessão, mídia, comunicação, aí dança, louvor, aí você fala, uma estrutura meu Deus, muito grande. É uma estrutura grande, né? Então, ajudou bastante a bagagem que a gente já tem de igreja, né?
E E embora você orasse para que Deus cumprisse a vontade dele sobre você, você não almejava esse lugar, né? Então, não foi algo que você planejou ou que você se preparou ali, né? Fazendo alguma coisa, construindo um degrau para chegar, né? Não, você Só apenas estava disponível. só estava disponível, E pelo contrário, eu não queria esse lugar. Tipo assim, Só nossa. pra escolher mesmo. Normalmente, Deus gosta dessas pessoas. Que não querem, nossa. não desejam. Porque quando eu já tinha sido acostumado a estar... Porque na antiga igreja, eu era de uma das congregações da Assembleia, né? Eu era lá do Vanel 3. Então, assim, eu ministrava louvor, a minha mãe era líder de adolescentes, então eu tocava, ministrava, solava, essas coisas. Então, assim, a gente sempre tá, entre aspas, aparecendo pro pessoal. A gente sempre tá, entre aspas, ali em evidência. Então, se você erra alguma coisa, meu, é o menino que tava solando. Então, você já tá ali em evidência. Então, quando eu fui lá pra Igreja Família, o que eu menos queria era estar nesse evidência. lugar, alguém me vendo. Sabe? Eu só queria ser mais um no meio muito da louco multidão. quando o cara muda de igreja e fala assim, eu cheguei aqui e eu não quero fazer nada. Eu já fazia muita coisa lá, quero ficar um tempo. Aí não dá muito 2 tempo, meses. o pastor chama. Fala, não tem jeito mesmo, né? Né? Não dá pra correr. Porque Deus, né? Deus usa E é mesmo. propósito, né? Faz parte do propósito de Deus. Então, se você quer cumprir a vontade de Deus, você pode mudar de igreja, mas se Deus quiser te firmar no propósito, ele vai te usar onde ele te plantar, né? Onde você estiver. Na época, o líder louvor, ele viu, tipo, um vídeo meu que tava, entre aspas, arquivado, que eu nem pensei que tava aparecendo. E ele falou, você canta. Eu falei assim, como você sabe, cara? Ele falou assim, eu vi um vídeo seu no Instagram. Eu falei, nossa, meu. As redes sociais entregam. E aí foi por isso que eu Entrega o que é entrei bom e entrega o que é ruim. Exatamente. E aí foi nesse ponto aí que eu entrei no ministério. Nossa, e tenho amadurecido demais. Porque você vai aprendendo a lidar com situação, como lidar com as pessoas. Nesse tempo assim, eu acho que o amor pastoral cresceu, né? Porque você entende o que é amar como Jesus. Porque você fala assim, mano, eu tava errando talvez assim, e hoje esse cara tá errando. Então, qual foi a atitude que tiveram comigo? Nossa, foi uma atitude boa, me encaminharam. Beleza, então eu tenho que ter essa atitude com ele. Não, e esse entendimento é muito precioso, porque quando você entende isso, você entende o que é estar debaixo de uma cobertura espiritual. Porque só quando você alcança esse lugar também, é que você entende, nossa, como eu fui, às vezes, como é que eu posso dizer? Como às vezes eu fui inconsequente. Será que eu não machuquei o meu líder um dia? Será que eu não falei alguma palavra que machucou ele? Será que eu não exigi demais? Será que eu não exigi demais? Será que eu não esperei demais de alguém? Porque imagina hoje quantas pessoas esperam de você, né? Ter esse entendimento. E é difícil, porque muitos chegam a ser líderes, mas ainda não conseguem ter esse entendimento, né, amor? Quantas pessoas às vezes passam pela liderança e eles não têm essa compreensão de que, nossa, é exatamente a frase que você falou sobre... Como que foi que você falou do pastoral? Esse amor pastoral. Esse amor pastoral. Exatamente. E é bem engraçado, porque a gente estava numa conferência esses dias, lá em Curitiba, e o pastor Marcos Madaleno, ele falou uma coisa que foi bem legal. Ele disse que ele ficou doente, e aí ele teve que tomar uma injeção. E a moça falou pra ele assim, a enfermeira, senhor, deita na maca aí, porque pode ser que o senhor desmaie. Aí ele falou assim, não, pode dar de pé. Ela falou assim, não, senhor, o senhor pode deitar na maca? Aí ele deitou. Ele falou assim que a moça aplicou a injeção. E aí ele falou assim, nossa, as pessoas choram ou desmaiam por causa disso? Aí a enfermeira falou assim, senhor, a sua dor é diferente da dor dos outros. E, nossa, e aí ele trouxe uma reflexão a respeito disso, né? Às vezes a gente amar as pessoas, independente de como elas estão. Porque às vezes eu vou chegar na igreja e se o pastor Eduardo não me cumprimentar, o meu irmão ali, a pessoa que sempre tá comigo não me cumprimentar, pra mim é normal, porque às vezes a pessoa não olhou. Mas tem gente que se você não cumprimentar, ela vai ficar chateada. E aí, pra gente é assim, nossa, mas você ficou chateada porque eu não te cumprimentei? Cara, mas pra ela aquilo ali faz sentido. E é a dor dela. E aí a gente aprende sobre isso, que, cara, eu tenho que amar porque Jesus amou
e desenvolver esse amor. Então você sai assim, ó. E aí, gente, tal, boa noite, tudo bom? E aí você vai cumprimentando, você vai criando um relacionamento, você vai trazendo a pessoa pra perto. E aproximar é o que faz diferença. Eu acho que relacionamento é o que mais conta em igreja. Além da transformação que a pessoa tem que passar, né? Sim. Mas o relacionamento faz com que ela vá para essa transformação, essa conversão de fato. Ajuda ela vida ela na no vida, caminho, né? né? Ajuda. É, Porque o relacionamento aí que você tá falando onde a pessoa vai criar identificação, né? Pô, as pessoas aqui, eu me identifico com elas, porque eu conheço elas melhor, eu me relaciono com elas, eu entendo que esse lugar aqui é onde eu me encaixo, né? Exatamente. Uma vez eu nem era líder nessa época, mas tinha um menino que ele tava lá na igreja. Ele era irmão de um amigo muito forte meu. E hoje eu sou muito mais amigo do irmão dele do que, de fato, do primeiro amigo que eu tinha, né? E aí o irmão dele tava indo lá na igreja e ele falou, meu irmão tá aí. Eu falei, que legal. E esse irmão dele jogava bola, né? E aí eu falei, cara, você não quer vir aí numa sexta-feira jogar bola? E o menino veio. E assim, ele ficou por quê, primeiramente? Porque a gente tava jogando bola na igreja. Depois ele ficou na igreja. E ele criou um relacionamento. E hoje ele tá firme. Ele tá firme na igreja. E aí eu lembro que uma vez, e aí o pessoal falava assim, nossa, cara, mas tá chamando o pessoal pra jogar bola. Eu falava assim, cara, o pessoal vem jogar bola, depois a gente pega e pesca esse cara, né? E aí passaram alguns meses, o irmão dele mandou uma mensagem pra mim. Falou assim, cara, queria agradecer você. Porque ninguém nunca abraçou meu irmão dessa forma. E ele falou assim, eu poderia ficar com ciúmes, porque hoje você é muito mais amigo dele do que de mim. Só que ele falou assim, só que hoje eu vejo meu irmão muito mais profundo em Deus do que quanto que ele era antes. Ele falou assim, hoje meu irmão me mandou uma mensagem, que ele comprou uma Bíblia. E ele me mandou a foto da Bíblia porque ele tá feliz. Uau. Que E aí ele demais. falou assim, cara, isso é porque tem gerado relacionamento. Então, às vezes a gente fica tanto naquela coisa assim, trazer o cara pra igreja, palavra, que a gente esquece de vida na vida com o cara. É isso, Jesus, ele se relacionava, né? Relacionava. Total. Se a gente tem Jesus como a nossa referência ali, né? O modelo a ser seguido, Sim. ele era o cara era o mestre, né? O rabi ali, ele falava, ele explicava, usava parábolas, mas nessa caminhada ele estava se relacionando, ele estava caminhando com pessoas. Então a gente não pode nem ir para um lado nem para o outro demais. Tem que ter Tem equilíbrio. um equilíbrio entre relacionamento e esse derramar na vida das pessoas, né? Seja da palavra, seja do pastoreio, enfim. Porque o modelo é Jesus, né? Então, se for só palavra, então vem no domingo para ouvir uma palavra, mas não se relaciona, a pessoa não se identifica, não cria laços, não cria raízes. Mas também, se só tiver relacionamento, não tiver palavra, vira um clube social. E aí não tem transformação. Que daí o cara só quer ir pra igreja porque ele tá perto de pessoas, ele fica esperando o final do culto só pra ir pro rolê ali, comer com o pessoal. Então, às vezes, o pós-culto é mais aguardado que o culto. Exatamente. E aí, isso é um problema também. Então, esse é um grande desafio também. Porque o rolê, na verdade, só mudou de endereço, agora dentro da igreja. É. Ou depois da igreja, né? Mas o Exatamente. rolê continua. Então, o relacionamento real não tem, porque as amizades geralmente acabam sendo superficiais, né? Porque não pode perguntar tanto da minha vida também, não pode se relacionar tão intimamente comigo, né? Não pode mexer nas minhas feridas, não pode tratar as minhas feridas, né? Ajudar a tratar as minhas feridas. Mas se aprofundar na parte espiritual também não pode mexer, sabe? Então é aquele social superficial que só mudou de endereço. Que poderia ser num bar, poderia ser numa balada, num restaurante, mas acabou sendo o endereço da igreja, né? Isso é bem perigoso. E é por isso que o equilíbrio é importante, porque o rolê é legal. E ele é fundamental, mas a palavra também que transforma é fundamental. Então, é a junção dos dois que vai fazer a liga certa, né? Da liga mesmo no negócio. E aí, esse é um grande desafio, né? Porque o pessoal pensa, nossa, deve ser muito top e fácil ser líder, né? Cara, é desafiador. E quais são os principais desafios que você vê eu hoje? acho que o maior desafio que eu vejo hoje é minha idade. Eu tenho 22 anos. E você lidera pessoas
Muito mais velhas. mais Tem velhas. pessoal mais velho que eu, 25, 26. Então, mas é aquela coisa também. Nada é imposto. É, entre aspas, reconhecido. Então, no primeiro momento, o cara olha pra mim e fala assim, 22 anos, irmão. O que você tem pra me O que ensinar? você tem pra falar pra mim? E aí eu acho que assim, a nossa vida vai comprovando isso. Então, como é que eu posso tocar um cara que às vezes tem 27 anos? Cara, eu não errar, Testemunho de É, o vida. testemunho de vida, o básico Os ali, né? frutos e... E tomar muito cuidado. Aquele que tá de pé, cuidado pra que não caia. E aí, então você tem que tomar ainda muito mais cuidado. Porque, entre aspas, vira alvo ali, né, cara? Então, já tem uma objeção na mente da pessoa. E aí, estar fundamentado na palavra. Porque daí o moleque de 22 anos tá subindo pregar. Aí o cara que já tem ali, às vezes já é estudado, porque às vezes tem um cara que já fez teologia, velho. Nossa, o cara vai olhar pra essa palavra, então você tem que buscar ainda mais. Porque eu falo assim, pregar pra quem não conhece é muito fácil. Mas pregar pra quem já conhece é muito difícil. Porque tem uns caras que são especialistas em culto. Sommelier de culto. Sommelier de culto, entendeu? Nossa, o cara fica ali vendo vinho que tem no culto, pão que tem no culto. E aí ele olha assim e fala, nossa. Dizendo que parte tá bom, que parte tá ruim. Exatamente. Em vez de ele cultuar, ele fica avaliando. Né? Teve uma vez um cara, ele fez uma listinha, velho. Não. Sério? Eu juro. Não vou É jurar o por Deus, Casa porque não Grande pode, né? do culto, né? Cara, tipo assim, é um amigão. Mas Que nesse momento coisa. assim, eu fiquei falando, meu Deus, Assustado, eu prego né? muito mal. Eu falei, eu prego muito mal. Ele me chamou, ele acabou o culto e tal. Ele falou assim, cara, a gente pode marcar um dia pra gente conversar? Eu falei, pode, mano, legal e tal, né? Aí ele falou assim, me encontrou um dia. Ele me encontrou na faculdade. E não é seu líder, não Não, tá sobre você ele é mais nada. velho, mas vai lá na igreja, aparece de vez em quando. Aí, Aparece de vez em quando. aparece de vez em quando. Aí ele chegou assim, ele falou assim, cara, primeiro ponto. Aí ele abriu o celular assim, ó. Primeiro ponto. Você disse isso, isso e isso. Cara, não é assim. A Bíblia diz isso. Nossa, começou. Ele falou assim, você usou dessa forma. E lá. Ele falou assim, quando você chama as pessoas pra repetir com você a palavra... Ele falou assim, quando você chama as pessoas pra repetir a palavra com você, é muito assembleia. Não faça isso. Mano, ele falou desse jeito. Aí eu fiquei olhando pra ele. E ele falando. Muitas coisas faziam sentido. Só que muita coisa era assim... de um cara que é especialista em culto. E ele falou assim, você pregou 1h10. Ele falou assim, 40 minutos tá bom pra um culto de jovens. Nossa, gente. Só que aí eu fiquei pensando, cara, quem que é o líder de jovens? Entendeu? E aí eu fiquei pensando nisso e eu falei, cara... Às vezes Faz à vontade, sentido, Às vezes à vontade. Às vezes dá vontade de fazer igual o Pedro, tirar uma espada e arrancar a orelha do cara. É que Jesus, Mas Jesus nos convida. mandou da outra face. Exatamente. Mas às vezes a vontade é dizer assim, ô amigão, vamos fazer o seguinte, Ai, já sei até o que você vai o dia falar. que você for líder de jovens, aí você faz o culto do seu jeito. Você prega 40 minutos, entendeu? Agora, quem sou eu que tô lá, porque Deus me colocou lá. Então, irmãozão... Aceita. E isso é bem complicado, porque, assim, você fica naquela limitação. Nossa, é verdade. Aí eu cheguei em casa e eu falei assim, nossa, eu sou um péssimo líder. Eu prego muito mal. Nossa, e agora? Minha palavra é ruim. E mexe, não tem Nossa, como, né? mexeu. Mexe. Nesse dia mexeu. E ainda Porque, você tem assim, que amar a algumas pessoa, coisas- né? Isso é o pior de tudo, tô brincando. Mas assim, mais é o difícil. mais difícil. Mas assim, algumas coisas fizeram muito sentido e que eu achei válido. É isso que Só- eu ia falar. É bom ponderar. Porque a pessoa, às vezes a primeira barreira de uma crítica é você criar uma barreira ali. Falar, não, o cara é implicante e tal. Mas eu acho que a gente precisa pesar, né? Porque tem coisas, às vezes, que realmente você vai Faz reconhecer que, sentido. poxa, isso aqui eu preciso melhorar, realmente. Ele colocou algumas observações que eu falei assim, na próxima pregação eu não posso fazer isso. Entendeu? Eu falei assim, não, na próxima vez que eu for ministrar, eu vou melhorar isso. Melhorar o jeito que eu me comunico. Uma das observações que ele colocou era que, assim, o jeito que eu tinha pregado, quem não conhecia a palavra, talvez não reconhecia as referências que eu tinha colocado. E eu falei assim, nossa, esse é um ponto que eu preciso melhorar. Porque tem que, a minha mensagem, a comunicação, ela tem que ser simples.
Todo mundo tem que entender. Então, se alguém chega no final do culto e fala assim, cara, não entendi sua palavra. Então, eu falo, nossa, Isso é um problema. isso é um problema. Vai do público. Se é num culto de ensinamentos, aí as pessoas ali já têm acesso às referências. Mas Sim. realmente ali para jovens é importante você já citar, né? E aí eu falei, nossa, eu preciso melhorar isso. Então, nem tudo assim foi, nossa... Foi desperdiçado. né? mas teve algumas coisas que eram de cara que sabe muito sobre culto. Então, a gente enfrenta muitas vezes esses pontos, sabe? De, nossa, cara, eu sou um menino ainda, eu preciso aprender muito. E preciso. Mas, às vezes, é uma pressão que colocam em você... Que você tem que falar, Jesus, eu tô aqui porque o Senhor colocou. Sim. Então, eu quero aprender, eu quero ir mais profundo. Mas, amigão, é sob pressão que amadurece, né? E isso estica, né? É. Não tem como fazer. A gente também, o Jackson me colocou para liderar uma vez com 20 anos. E era no grupo de louvor. Tinha pessoa de 30 Grupo e de pouco. louvor da igreja. Da igreja. Nossa, não era nem dos jovens, da igreja. Nossa. Da igreja. Eu, com 20 anos, ele me colocou para liderar a gente de 30 e pouco, de 40 e pouco. Tinha gente de 50 e poucos anos lá. Então, eu ficava assim... Os traumas, alguns tem até hoje. Alguns tem até hoje. Alguns. Mas tá tudo sob controle. Brincadeira. Mas eu entendo porque até foi uma das coisas que um dia eu perguntei para uma pastora. Falei, tá, e a parte do derramar sobre pessoas mais experientes que você? Porque tem momentos que você vai ter que derramar sobre pessoas mais experientes. Sim. Como é que você vai fazer isso? E aí, o que ela me respondeu foi, estude, se estique e derrame o que Deus mandar. Você não vai derramar nada além do que Deus quer. Então, se ela vai absorver disso, se ela vai derramar, vai ser aquilo que Deus te deu. Né? Se Deus te deu, derrama, né? E aí a gente para nessas coisas, sabe? Então eu falo assim, nossa, eu preciso estudar mais. Eu preciso ter mais experiência. Isso vai exigir mais de conhecer você, mais. você tem que correr atrás. Isso é O bom. maior problema é quando você acredita que você chegou num ponto que você não Não precisa né, estudar mais. precisa mais. E aí a importância de você estar em mesas onde você talvez não seja o melhor da mesa. Porque aí essas pessoas vão te forçar a subir o nível, né? Então, ou você desiste, ou você tem que... Né? Você vai pro ter que correr próximo atrás. Eu tava conversando isso com o Gabriel esses dias, no sábado. Nós estávamos numa mesa, e assim, eu era o mais novo da mesa. E aí eu tava tendo o privilégio de estar com pessoas que já tinham passado no campo missionário, lideram jovens há tantos anos. E aí eu falei, cara, eu vou ficar só ouvindo, só ouvindo. E aí todas as vezes que eu estou nessas mesas, eu fico quieto. Claro. É isso aí. E aí, uma vez um cara perguntou, mano, por que você fica quieto quando ele tá conversando? Eu falei assim, cara, porque eu olho, assim, eu não tenho nada, assim, pra oferecer pra esses caras, mas esses caras, assim, estão derramando tanto que eu só fico ouvindo. Pra mim é um tempo precioso, porque eu não sei quanto tempo eu vou estar com essas pessoas. Então, assim, muitas vezes uma coisa o cara compartilhou, conversando com outro cara, nossa, eu tava fazendo isso, velho. Então, eu não devo cometer esse erro. Então, eu tenho a mania de perguntar, quando eu conheço um cara pela primeira vez, cara, o que você errou, que você não faria, e uma coisa que você acertou, que você fala assim, cara, vai por esse caminho. Então, eu parava e ficava nessa, lá em Curitiba, na mesa com os caras, perguntando essas coisas. Porque eu falava, nossa, eu não posso cometer esse erro, e isso aqui é o que eu tenho que fazer, eu tenho que ir pra cima, tenho que ir. Então... esse é o lado bom também de você ser líder jovem, porque às vezes você tem acesso a uma mesa que você não teria, né, não sendo líder. Então, eu tenho crescido bastante como questão de relacionamento, como lidar com pessoas, palavra. Nossa, aí você vê que você não sabe nada O mesmo. maior problema é quando a pessoa senta na mesa e vira aquela briga de ego, né? E aí fica as pessoas tentando mostrar o que fez mais, o que sabe, né? construiu mais, o que Nossa. sabe mais. E a melhor coisa quando você senta na mesa de reis, né? É você ficar quieto e se alimentar. Eles estão servindo, você se alimenta. E daqui a pouco você vai sentar na mesa de pessoas que vão se alimentar daquilo que você também vai servir. Que você recebeu de mesas mais elevadas, né? Então, a importância de você saber o lugar que você está, o momento que você está. Por quê? Porque isso vai te esticando, como a Sibeli disse.
né? E, inclusive, temos um outro podcast aqui que a gente fala de mesa, que é com o Gustavo Strumiello, que a gente fala Que é exatamente. muito profundo. Que É é muito muito profundo profundo. sobre esse O assunto. poder Que da fala mesa. sobre o poder da mesa, exatamente. Que realmente, quando você tá ali com pessoas que vão derramar, você não tenta jogar uma migalha, você come, né? É. Você apenas se alimenta daquela mesa. Porque existem mesas que, realmente você senta e você fala, nossa, eu vou ficar bem quietinha aqui só me Só alimentando. ouvindo, porque esse cara tem Porque uma hora muito- você vai derramar aquilo também. Exatamente. Vai fluindo, né? É um rio que flui. Vai. Agora, fora a idade, qual o desafio que você vê hoje nos jovens? Qual a dificuldade maior que eles têm? O que eles têm buscado mais na liderança? Esse é o maior problema que eu estou sentindo, tendo. Ou talvez eles não falem, mas você está observando qual esse maior desafio. Não agora em relação a você, mas a eles. Eu acho que a questão de concentração, né, num culto, por exemplo. Sério? Que é aquela história do tempo. Não só do tempo, mas a questão que hoje nós temos vários estímulos. Então o cara, ele tá no celular e aí ele tem muito estímulo. Entendi. Muita coisa. Ao mesmo Não tempo que no ele tá culto. vendo... Não no culto, No mas é dia o a que, dia o o que cara vai, tá o que sendo vai muito atrapalhar estimulado. o cara. E o que, no caso, que reflete no culto. Por quê? Porque o cara tá lá no TikTok. E aí, daqui a pouco, ele tá passando um vídeo, chega uma mensagem no WhatsApp. Ao mesmo tempo que chega uma mensagem no WhatsApp, chega uma mensagem no Instagram. E aí ele tem que trabalhar, ele tem que fazer isso. Então ele vira um cara multitarefas. Quando ele chega no culto, que é o tempo assim dele adorar, dele ouvir a palavra. Que é o tempo de desacelerar. É, exatamente. Ele não consegue desacelerar. Então eu vejo que assim, o jovem hoje busca um culto que vai fazer um estardalhaço, um barulho, e ele tem que gritar, só que quando é o momento dele ouvir, ele não consegue, ele fica inquieto. Então assim, ele não consegue se concentrar por muito tempo. Então, eu vejo que essa é uma grande dificuldade, essa inquietação do jovem hoje. Né? Eu falo por mim, às vezes eu fico inquieto, nossa, porque é muito estímulo. E quando você não tem nenhum estímulo, só tem um cara falando ali, você fala, nossa. E aí, se não for realmente ali, cara, a presença do Espírito Santo, não conecta com a galera. Então, eu vejo que existe muito essa dificuldade hoje, do cara conseguir se concentrar, né? E outra coisa também que eu vejo, que é uma orfandade. Hoje tem muita questão de falta de paternidade, né, dentro da igreja. E é assim, não é de pais mortos, mas de pais vivos. Tá, Sabe? pra quem não entende esse linguajar, explica. Assim, o cara tem problema com o pai. Pai É biológico. o pai biológico. Então, assim, o cara que não tem pai, ele já cresce ali com uma falta de paternidade absurda, que vai refletir um dia na vida dele, se ele não for sarado e tratado no crescimento dele. Agora, tem gente que cresce órfão de pai vivo. Então, ele tem um problema com o pai dele, porque um dia o pai falou algo e ele cresceu assim. E aí, quando ele chega na juventude, que ele entende que às vezes a vida dele tá travada porque é algo que o pai dele falou lá atrás. Então, a gente observa muito disso, que o cara muitas vezes vai estar perto de você, perto da liderança, porque ele tem você como um pai. Mesmo você sendo tão novo. Então, às vezes as pessoas se aproximam e querem estar ali perto porque tem você, assim, entre aspas, como um pai espiritual mesmo. Mas além de um pai espiritual, ele quer sarar aquela crise que ele tem com o pai biológico dele. Só que aquilo só vai ser sarado com o pai biológico dele ou quando Deus traz a cura. Então, a gente tem muito esse problema de jovens com órfãos de pai vivo, sabe? Entendi. Então, é um grande problema. Eu falo que eu passei por isso. Então, nossa, E aí você observa eu observo muito. muito. Mas isso é bom, no sentido não bom que você ter passado, mas muitas vezes Deus usa isso, né? Aquilo que a gente passou Pra curar o outro. para curar o outro, exatamente. Coríntios vai dizer isso, né? Que é com a mesma consolação que nós somos consolados por Deus, nós consolamos, né? Então, não só o Espírito Santo é consolador, porque Jesus vai falar assim, eu vou mandar, depois de mim, virá um outro consolador. Então, Jesus é consolador, porque depois de mim virá outro consolador. Então, ele é consolador. Então, o Espírito Santo é consolador, porque é o outro que viria, né? E chama consolador. Só que com a mesma consolação que o Pai nos consola. Então, o Pai também é consolador. Nós
também vamos consolar. Então, a igreja também é consoladora. É. Então, é muito louco, né? Porque é uma cadeia. E aí, é interessante, porque aquilo que a gente passa, muitas vezes Deus usa para que a gente seja Nossa, total. uma resposta para alguém. E Total. eu acho também que um pouco dessa orfandade, talvez eu fale algo um pouco polêmico aqui, mas Polêmica é me bom. corrijam se eu Dá- estiver errada. Dá views. Dá views. Manda aí. Mas assim, o inimigo tenta destruir a família, a gente sabe disso, né? Consequentemente, o papel de paternidade de Deus Pai também vai sendo desfeito, né? Até Desconstruído, né? desconstruído, exatamente, meu bem. E eu acho também que, como hoje o homem, a imagem do homem, a imagem de um pai também está sendo desconstruída, em que ele não tem uma autoridade sobre os filhos, né? Ele acaba se tornando, às vezes, acaba ficando numa posição abaixo da mãe. Então, toda essa desconstrução do próprio homem hoje, eu acho que acaba trazendo essa orfandade mais ainda. Porque o homem vai perdendo o seu poder de fala, vai perdendo a própria masculinidade mesmo, né? Que a cada vez mais se tenta diminuir, se tenta apagar isso. E eu acho que essa orfandade acaba crescendo, porque muitos homens vão sendo apagados. E isso desconstrói um papel de pai que o próprio Deus tem. Né? A figura masculina era muito forte, né? Né? Nesse sistema mais patriarcal. Só que aí ele foi para um outro extremo, que ficou fraco. E ao invés de encontrar um equilíbrio, onde a figura masculina tem o seu valor e a feminina tem o seu valor, hoje se tornou a figura masculina uma figura fraca, né? Enfraquecida. E aí você chega pro cara e você fala assim, Deus é um bom pai. Só que a única figura que ele tem de um pai é muitas vezes de um pai que batia, talvez de um pai que abusou, um pai que abandonou. E quando você fala que Deus é um pai, ele só tem a ótica de que Deus é, nossa, aquele igual meu pai terreno, então... Nossa, então Então ele não é um... E aí, por isso que cria essa muitas vezes em certos lugares, né? Alguns ciclos religiosos, essa ideia de um Deus que parece um Deus ruim, né? Um Deus que castiga, um Deus que pesa a mão, né? E não também um Deus... Porque Deus também tem o seu lado justo, né? Ele também tem ira, mas ele também é amor, né? Então não tem equilíbrio. Então é só um Deus... Nossa, esse Deus aí, né? Esse Deus aí é um... Nossa, eu não quero um Deus desse né, na minha vida. Porque muitas vezes foi construído a partir de pessoas que tiveram pais ruins, né? Pais que não foram bons pais, né? Eu sempre cito isso quando eu falo sobre a paternidade de Deus. Eu falo, talvez você não tenha tido um bom pai, mas Deus é o pai, a referência de pai nós temos que ter, que é um pai de amor, um pai de bondade, é um pai que muitas vezes diz não porque nos ama, né? Também não é esse Pai Noel, né? Não, né? só presente, só presentinho. Também não é isso. Agora, João, ou Jota, melhor, Jota, você falou que cresceu na Assembleia. Você nasceu já num ambiente cristão, num lar cristão? Nasci. E aí você cresceu, então, na igreja. Meus pais são assembleianos até o tutano. Legal. Mas você já conhecia Jesus ou só era frequentador de culto? Frequentador. Frequentador, né? Existe um momento que a gente tem um encontro, assim, real. A chave vira, né? Eu cresci na Assembleia e aí, uma época, meus pais, eles foram pra Quadrangular. Na época que tava estourando, assim, a Quadrangular, por causa da minha irmã. Que minha irmã tava, tipo assim, na adolescência. Aquele negócio, assim, de... Fico na igreja ou não fico? Aí meus pais, assim, com medo, foram pra Quadrangular, porque sabia lá que ela tava de boa. Só que aí chegou lá, meus pais não se adaptaram. E aí a gente ficou, acho que 1 ano, no máximo, e a gente voltou pra Assembleia. A minha avó, ela frequentava a sede, né? Nossa, e ela me levava pra escola dominical. Escola dominical, escola dominical, escola dominical, escola dominical. E aí foi por isso que eu cresci Caimê lá e tal, né? Não, toda essa amizade... E aí eu sempre estive no contexto assembleiano. Só que, eu via muita coisa, eu via muita cura, eu via milagre. Minha mãe me levava para
pras vigílias. Vigília. Não, vigília até 6 horas, né? Geração. Exatamente. E aí que 6 horas da manhã ainda tinha um pão pra você comer quando você saía da vigília. Isso aí. E aí a gente ia pra essas vigílias, assim, e eu via muita coisa. Só que, assim, não era algo que eu me conectava, assim, vou pra igreja. E aí eu cresci assim. E aí, quando eu tinha 14 anos, eu ganhei uma bolsa de estudos pra fazer teatro, né? Eu apresentei pela minha escola, e aí uma diretora de teatro lá deu uma bolsa pra mim integral. E aí, no começo, meus pais não gostaram, né? Falaram, não vai não, e tal. Eles ficaram com medos, né? Com medo, porque justamente na época da adolescência, eles falaram assim, esse menino vai ser pro teatro, e agora mesmo que ele desanda. Eu tava no período, assim, da aborrecência. E aí, assim, eu já falava em línguas, já tinha falado em línguas, e já tinha, assim, pentecostal. Mas tava aquele período, assim, fico, não fico. Entrei no teatro. Aí foi nesse momento, assim, que eu comecei a me desconectar da igreja. Porque eu tinha muito forte um lugar onde tinham pessoas que queriam me levar pra festa, que me convidavam pra sair. Às vezes era uma roda que, tipo, só adolescentes, tinha bebida e cigarro, drogas, muitas vezes. E aí, nesse momento, assim, eu falei, nossa, isso aqui é o mundo que meus pais falavam, né? E aí, eu comecei o quê? Provar bebida. E aí, por muitas vezes, eu fumei cigarro. E aí, nesse momento, assim, eu falei, nossa, cara, que vida boa, mãe. Tudo que meu pai e minha mãe falavam que era ruim é bom. Porque é bom, a sensação, o prazer ali, ele é bom. É muito atraente, né? Exatamente. Aí você começa... o prazer momentâneo. Né? O prazer momentâneo. E aí, minha mãe começou a entrar em crise. Minha mãe, ela olhava assim pra mim e ela falava, você não é o meu filho, que eu criei com tanto amor. E aí eu falava... peso. Só que na minha cabeça meus pais estavam errados, né? Meus pais estão errados, religiosos, dessa forma. Só que continuava indo pra igreja. Ia lá no domingo, todo domingo lá tava batendo a carteirinha. Estudava, e aí chegou um ponto que os meus amigos na escola, eles começaram a perceber que eu tava diferente. Eles falaram, cara, você tá diferente. E aí esse meu amigo, ele era ateu quando ele falou isso. Eu falei assim, cara, esse meu amigo que é ateu, que não sabe nada de igreja, não sabe nada de Deus, tá falando que eu tô diferente? Eu falei assim, eu tô diferente. E aí eu comecei a me cuidar mais. Só que mesmo assim, essas coisas de mundo estavam impregnando, sabe? E aí eu comecei a sair ainda mais, comecei a conhecer meninas e fui saindo. Aí até um dia que a pastora me chamou e falou assim, viu, você não tá percebendo que o ambiente que você tá é o que tá fazendo você sair da presença? Aí eu falei assim pra ela, eu só saio do teatro, eu só saio desse lugar se um dia Deus me pedir. Eu falei assim, eu não vou sair porque minha mãe e meu pai pedem. Aí ela falou, Desafiou Deus, né? Perigoso, hein? Perigoso. Mas assim, tava na rebeldia, Não né? façam isso em casa, menino. Tava na rebeldia. E aí a pastora falou assim, pastora Solange, hein? Falou bem assim, então você só sai se Deus pedir? Aí eu falei assim, só se Deus pedir. Nossa, né? Até arrepia hoje falando isso, cara. Muito temor. E aí ela falou assim, amém, então. Então a gente vai orar, João. Então eu vou orar. Essa é a frase mais difícil. E aí, beleza. A gente vai orar. Mas olha só, em nenhum momento ela falou assim, você tá errado, sai disso por causa disso. Ela já sabia que eu tava numa situação que não era legal. Mas ela olhou pra mim e ela falou assim, amém, tá bom, a gente vai orar. Nossa, aí eu falei, pra quê, né? E aí eu tava no teatro, e aí a gente ia apresentar uma peça no final do ano. E assim, o que eu entendo, cara, nunca foi a culpa das pessoas. Não, a culpa foi minha. Então, esse negócio de justificar o ambiente. O ambiente que eu tô é a culpa. Não, a culpa é minha que desviei, né? Então, eu tenho ali a consciência dos meus atos. Então, assim, se um cara me dá um cigarro, ele pode me dar um cigarro, mas eu vou fumar ou não? A decisão é minha. E aí eu comecei a entender isso, que não era o ambiente, era eu. Mas quem não era forte o suficiente era eu. E aí comecei a entrar em crise, né? Porque eu tinha uma desculpa para colocar em pessoas. E aí um dia eu tava no teatro e eu comecei a entender que ele não era meu lugar. Mas não queria dar o braço a torcer pros meus pais. E aí teve um retiro. Minha mãe falou assim, semana que vem vai ter um retiro, eu vou viajar com seu pai e você vai para esse retiro. Eu falei assim, não vou.
Ela falou assim, você vai pro retiro porque eu já paguei esse retiro. Aí eu falei assim, nossa, que saco, né? Falei, mas vou. Aí, beleza. Era lá em Araçoiaba. Aí, na sexta-feira, eu não fui, era novembro, lembro até hoje. Era do dia 15 ao dia 20 de novembro de 2017. Então, assim, eu entrei em 2014, já era 2017. Então, assim, já era um tempo conturbado que eu tava ali. Fui pra esse retiro. Cheguei no sábado. Saí do teatro, fui pro ensaio no sábado. Fui pro retiro. Era dia 16 de novembro. Aí eu lembro que eu cheguei no retiro, assim, chovendo, no meio do barro. Fui de Uber pra lá. Nossa, desci com a mala, assim. Ainda com perrengue com perrengue, Nossa. com perrengue. Mas eu nunca vi um Uber ficar tão barato. Daqui, do Santa Rosália até lá, deu R$14. Eu lembro até hoje. O cara falou assim, cara, eu acabei de lavar meu carro. Tô entrando no meio do barro. Aí o cara tava entrando no meio do barro, numa chácara lá, deixou eu lá no retiro. Entrei. O nome do retiro, eu lembro até hoje, era Servo Fiel. Que você tem feito com os talentos. Os talentos que eu te dei, né? E aí começou. Primeiro dia veio uma palavra, assim, sabe? E aí veio de encontro no meu coração. E aí eu tive um encontro com Deus ali. Tipo, comecei a abrir meu coração. Aí eu falei, nossa, e agora? Eu falei assim, tô em pecado, tô fazendo tudo isso, e aí? E aí eu lembro que me deram um violão. Porque eu já cantava, tocava na igreja e me deram um violão. E aí eu comecei a tocar. E aí, quando eu comecei a tocar, eu comecei a falar em línguas, só que eu comecei a cantar em línguas. E era uma coisa que eu já tinha visto muitas pessoas cantando, e eu falei, nossa, um dia eu quero ter essa experiência. E eu tive naquele momento. E aí, naquele momento, assim, era como se Deus me abraçasse, sabe? E aí foram, assim, os 4 dias mais doidos da minha vida. Uau. Porque eu sabia que eu tinha que fazer, mas eu não queria fazer. Eu não queria sair do teatro. Eu não queria sair desse ambiente. E aí, naquela semana, eu voltei. E esse retiro era um preparativo para o congresso. Na outra semana era o congresso. E aí eu lembro que no sábado eu cheguei no outro sábado eu cheguei no ensaio. E eu falei assim para minha diretora, eu falei assim, eu preciso sair mais cedo, porque eu tenho um congresso. Já tinha ido na sexta. E aí ela falou assim, nossa, mais um final de semana saindo mais cedo? Aí ela falou assim, não tem como, você vai ter que ficar. Aí eu falei assim, mano, como assim? Como assim eu vou ter que ficar? Assim, não era tão liberal. Por que agora, tipo, eu tenho que ficar? E aí eu falei, tá bom. Só que eu saí, foi a primeira vez assim que eu saí muito triste em não poder ir pra igreja. E aí eu lembro que eu abaixei assim na sala, na mesma hora eu ouvi como se fosse um cara falando assim no meu ouvido, assim, ó. Era o próprio Espírito Santo, falando assim, sai que aqui não é mais o seu lugar. Uau. E era assim, a voz de Deus. E aí eu olhei assim, eu abri o olho. Falar comigo, né? E aí eu abri assim o olho. E eu, meu Deus, não tem ninguém do meu lado. E aí eu comecei a chorar. E o pessoal falou assim, cara, o que tá acontecendo com você? Eu falei, não sei, cara, não sei. E aí eu saí da sala. E chorava. E aí eu lembro que um amigo meu falou assim, cara, o que tá acontecendo? Eu falei assim, cara, eu ouvi a voz de Deus. E ele falou assim, mas por quê? Eu falei assim, ele falou que aqui não é mais o meu lugar. Aí eu lembro que, olha o que ele falou assim, cara, se esse Deus te ama tanto e você faz tão bem teatro, por que ele falaria pra você sair daqui? Falei assim, e eu falei assim, cara, eu não sei. Eu falei assim, eu só sei que eu tenho que ir embora. Peguei minhas coisas e fui embora. Daí no sábado, era um sábado, eu lembro que eu cheguei no congresso, e aí meus pais estavam lá. E eu falei assim pro meu pai, falei assim, na hora que eu cheguei na igreja, eu abracei meu pai e falei assim, pai, eu não volto mais pra aquele lugar. Aí ele falou assim, que lugar? Eu falei assim, pai, eu vou sair do teatro. E aí, só que era uma época que meus pais já tinham se conformado e que eu ia ficar no teatro. Então ele falou assim, você tem certeza disso? E eu falei, tenho, pai. Tenho muita certeza, não quero mais ficar naquele lugar. Eu falei assim, eu amo aquelas pessoas, são meus amigos. E são amigos que eu levo até hoje. Depois eu vou até contar o testemunho disso. Mas olha só, eu falei assim, pai, não é mais. Deus quer me tirar de lá e eu não consigo mais ficar lá. E aí ele falou assim, tá bom. Ele falou assim, aí ele ficou tanto medo que ele falou assim, ore, né? E aí ele falou assim, depois você me responde. E aí aquele congresso veio assim, ó, me marcou. No domingo, mais uma vez, falou comigo. E aí eu lembro que no mesmo domingo, aquilo foi no sábado, no domingo eu mandei uma mensagem. Falei assim, pra minha diretora, falei assim, ó, eu amo muito vocês, agradeço por tudo que vocês fizeram por mim, pela bolsa. Falei assim, mas eu abro mão da bolsa porque Deus tá me chamando pra fazer alguma coisa, eu não sei, mas foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Eu falei assim, eu quero continuar aqui. E aí ela falou assim, tudo bem, a gente respeita, né? E eles eram cristãos, os diretores do lugar.
E eles falaram assim, a gente respeita, porque a gente sabe, né, sobre Deus e tal. Aí, então, fica em paz. Passei lá, me despedi deles, abracei, passou. E aí foi nesse momento que eu comecei a ter um encontro com Deus real. E aí passou uma semana, eu fui para um ensaio dos jovens. E eu fui fazer um café pro meu pai. Na hora que eu fui fazer um café, eu tinha colocado assim no YouTube, músicas cristãs para ouvir. E aí apareceu Quero Conhecer Jesus, do Brunão com o Alessandro. Tipo assim, eles não eram conhecidos naquela época ainda, né? E eu falei, nossa, mano, esse cara doido aqui, com cabelão. Eu coloquei ele, né? Quero conhecer. E aí eu comecei a chorar na cozinha de casa. E aí eu lembro que eu coloquei a garrafa assim na mesa e eu apaguei. E aí meu pai me segurou na cadeira, assim. Nossa. E aí ele falava e eu só falava em línguas. E eu comecei a ter uma experiência com Deus. E aí eu ouvia a voz de Deus claramente e ia tendo ali uma experiência. Meu pai me sacudindo, assim, falando assim, o que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu? Eu só falei pra ele, pai, tive uma experiência mais doida da minha vida. E aí eu falei assim, meu Deus, Deus é real mesmo. Deus é muito real. E aí foi onde eu fiquei. E aí foi nesse momento que eu voltei a ministrar louvor na igreja. Comecei a conhecer Deus. Então, aquele papo, assim, de primeiro amor, eu tava vivendo aos 17 anos. Então, esse negócio de colocar um hino, assim, de madrugada e orar de madrugada. Eu falava, nossa. Aí comecei a ler, tipo, Heróis da Fé. Eu falava assim, nossa, os caras oravam 6 horas por dia? Esse é o segredo. E aí foi assim que eu comecei a construir algo com Deus. E aí, logo depois, eu assumi a liderança dos adolescentes. E aí foi onde eu conheci o Márcio. E aí, passou um tempo depois, eu conheci o Matheus. E aí, a gente se conectou. E aí, foi nesse momento lá que o Márcio chamou, né? Mandou pro senhor, né? Que tinha indicação de alguém para os voluntários. Nós somos de Cristo. E aí, isso aí já era, tipo, 2018 para 2019. E a gente teve a conferência. Aquela conferência me marcou demais. E aí, 2018, eu tava num congresso. E aí, foi onde um cara foi pregar lá na igreja. E ele falou assim, cara, né? Eu vejo Deus fazendo grandes coisas na sua vida. Falou assim, tudo que você viveu até hoje fez com que você crescesse e conhecesse o Espírito Santo. Ele falou assim, agora Deus vai te levar para outro lugar. E aí o cara teve assim, a ousadia na Assembleia de Deus de falar assim pro pastor, ele não vai ficar nesse ministério. Mas Deus vai direcionar ele. Falou bem assim. Falou assim, meu filho, não saia por rebeldia e não tente apressar o tempo de Deus. Mas você vai para outra família. Uau. Falou bem assim. E aí lembra que o pastor olhou assim, só olhou, e o pastor sentiu passo. E aí eu falei, amém, né? Aí eu falei, amém. Só que aí o que eu fiz? Eu falei assim, tem uma palavra, vou sair atrás de igreja, né? Nossa, quebrei a cara. Fui para uma igreja, pedi a bênção dos meus pais assim, amém. Já tinham ouvido, Deus tinha falado com eles. Só que assim, não era o tempo certo. E aí foi onde, depois do encontrão de 2019, encontrar um pai. Nossa, isso aí foi muito bom, né? Isso aí foi muito bom. Foi. Do encontrar um pai, passou ali a conferência, eu saí, pedi a bênção pro pastor, né? Conversei com o pessoal, nossa, foi super de boa. E aí fui conhecer outras igrejas. Só que assim, eu tinha acabado de terminar um relacionamento. Eu tava frustrado. Então eu tava frustrado com o relacionamento. Eu tava naquela, e agora? Não pertence a nenhuma igreja. Eu não posso voltar pra outra igreja. Falei assim, porque eu já saí de lá. E agora? O que eu faço? E aí foi onde eu voltei àquela questão assim, nossa, vou sair, vou pra um rolê. E aí foi onde eu conheci esse meu amigo Matheus Giran, que é da Igreja Família. Eu tava num rolê um dia, e aí ele foi pintar, ele era pintor. E aí era um evento, olha só, o cara querendo voltar, né? O cara, igual o Pedro, querendo voltar, era de pescador. Fui num evento de teatro. Ai, meu Deus. E era um evento do super céu. errado, velho. E aí nesse evento ele foi pintar. E ele já tinha me visto na igreja uma vez, porque a tia dele fazia parte da minha igreja. E aí, quando eu cheguei naquele evento, eu não conseguia fazer nada. Não conseguia beber, não conseguia fazer nada. Porque eu olhava pra aquele cara e falava, meu Deus, esse cara me constrange. E aí eu fui embora. Quando eu tava saindo, ele falou assim, cara, você vai embora? Eu falei, vou. Aí ele falou assim, eu também, porque eu vou pra um culto. Aí ele falou assim, eu vou pro culto da minha igreja. Eu lembro até hoje, na base tava tendo a série Friends. Ele falou assim, a gente tá tendo uma série lá. Ele falou assim, aparece lá, mano, quando der. Ele perguntou, você não tá ministrando? Aí eu falei, não, cara, faz 2 meses que eu saí da minha igreja.
E aí foi onde tudo encaixou, sabe? Eu tava indo pro lado errado novamente, mas Deus ali resgatou. Naquele caminho. Naquele caminho. Eu tava Deus pegando se ali. encontrou. Tava querendo pegar minhas carroças, mas já tinha quebrado as carroças. Aí eu falei assim, cara, pode deixar, um dia eu apareço lá. E aí a semana inteira aquilo ficou queimando meu coração. E aí no sábado de manhã eu mandei mensagem pra ele. Falei assim, cara, tem como eu ir nessa igreja hoje? Aí foi, naquele dia lá, a galera me recebeu super bem. E aí, o resto é história. Mas é muito interessante que quando seu amigo pergunta, né? Tá, mas se ele é um Deus que te ama tanto e ele sabe que você gosta do teatro, por que ele não te deixa, né, ficar no teatro? Na verdade, você já sabia que a atitude de Deus era de amor. E que você precisava corresponder a esse amor. Porque, na verdade, o fato dele falar com você é, ó, eu te amo. Eu tô vendo tudo. E eu espero que você saia, porque eu tenho algo maior. E aí você corresponde a isso, saindo e dizendo, eu te amo também. Eu vou seguir os teus caminhos, que são maiores do que os meus, né? Total, porque naquele momento, não tem nenhum problema pro pessoal fazer teatro. Você que tá assistindo, não tem problema você fazer teatro. Calma aí. Mas é que assim, naquele momento, se eu continuasse, aquele ambiente estava me influenciando. E eu não teria forças. Entendeu? E eu tive que reconhecer que eu era um menininho. Eu era um bebê. E eu não ia conseguir lidar. Aquele lugar tava te tirando do propósito de Deus pra você, Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, eu precisei ouvir a voz de Deus e entender o que Ele queria pra minha vida. E olha só que doido. Essa mesma diretora que falou assim, não, você não vai, e ficou sem entender, hoje ela tá na nossa igreja. Se batizou na nossa igreja. Que demais. Então, um dia eu fui visitar ela, ela falou assim, cara, tô querendo, ela foi pra uma outra igreja, ela falou assim, cara, tô conhecendo, né, a igreja. Eu falei assim, cara, cola lá um dia na nossa igreja. E ela colou. E aí por lá ela ficou, se batizou, sabe? bênção. Tipo, hoje ela serve lá na nossa igreja, serve em um dos ministérios, tá super firme. E eu falei assim, nossa, cara, e se lá atrás eu não tivesse dado ouvido, né? Exatamente. Se naquele dia eu não tivesse aberto mão disso. Que incrível. Nossa, eu tô É. impactada com tanta história. Incrível demais. João, você está na Assembleia, e aí ali é uma igreja pentecostal, Sim. que é esse mover é fundamento da igreja. Total. E aí você vai para uma igreja batista, que também é avivada, que acredita na atualidade dos dons, Sim. mas que talvez não seja ponto central, né, como é na Assembleia. Sim. Você enfrentou algum desafio nessa transição, de alguma forma? Sim, o primeiro desafio foi que no primeiro culto eu cheguei e dobrei o joelho. Igual a gente faz na bleia, sabe? De chegar. E aí ninguém fez isso. E aí eu me senti um ET na igreja, cara. Mas. Cara, a gente faz isso até hoje, né, amor? Pode Qualquer ser igreja qualquer que eu igreja. for. A gente chega e ora de joelho. Cheguei, ó. Cara, não, isso aí é muito a Muito gente, né, black. cara? Todo mundo Isso é reconhece. Então os caras olhavam e falavam, mano, esse moleque veio da bleia, mano. Mas assim, eu acho que. Fale como você é da Bleia sem falar que você é da Bleia. Fale da bleia. E aí, assim, eu vejo que o maior desafio foi crescer em outras áreas. Uau. Porque eu via que era... Vou falar por mim. Eu era muito estimulado a questão do fogo. E só fogo, mas não é só isso, cara. Eu entendi que tinha outras áreas também. Então, eu vejo que eu aprendi muito mais a servir em outras coisas. Porque antes de eu voltar ali pra parte de louvor em 2021, eu pintei igreja, eu ia lá com os voluntários, só entregar uma bala para quem estava na recepção, abraçar, empacotar pacote de comida na pandemia. Eu comecei a ver outras áreas da igreja que, assim, não era só cantar, sabe? Eu não pertencia a um grupo de jovens só pra estar cantando. Então, aí foi onde eu comecei a ser discipulado. Que o pastor ali me chamou, falou assim, cara, vem aqui que eu vou te discipular. E aí eu comecei a ver várias áreas da minha vida que eu nunca dei atenção. Tipo, nossa, cara, eu nunca dei atenção à questão em viver mesmo em comunidade. Em olhar, muitas vezes, assim,
cara, o meu dinheiro, eu posso ajudar uma pessoa com o meu dinheiro. E não só pra mim. E aí eu comecei a ler assim, nossa, cara, é isso que eu faço, é pra isso que eu vivo. E aí tirou aquela questão assim de que crente só canta ou prega. Sabe? Uhum. E aí eu comecei a olhar outras áreas. E aí foi onde eu cresci muito, sabe? Então, eu vejo que foi um grande desafio entender as formas que Deus se move. Porque eu só conhecia o jeito de Deus se mover com fogo. Mas eu não sabia o jeito de Deus se mover assim na calmaria. Às vezes é vento impetuoso, mas às vezes é brisa suave. Né? Exatamente. Não, e às vezes você só se embriaga com o vinho, mas não se alimenta do pão, né? Então... E aí, nessa época, eu li o livro Vinho Novo, do Mark Schubert. Bom. Que daí ele fala assim, cara, se você bebe muito vinho, você vai ficar um bêbado que não fala nada com nada. Ele fala assim, se você come muito pão e só come pão, você vai ficar com azia. Então, por isso que você precisa do equilíbrio. E aí foi nessa época, assim, que eu entendi o equilíbrio. De olhar também para áreas administrativas da igreja e falar assim, ó, isso aqui também importa. Olhar para esse lugar aqui também importa. Olhar para a comunicação da igreja também importa. Eu falei, nossa, meu, tem tanto lugar para servir. Aí eu olho a igreja hoje, o cara quando fala assim, ai, mas eu não tenho lugar para servir. Cara, Nossa, tem peraí, 50 ministérios aí para você servir, escolhe um, tem até estacionamento. Então, assim, eu olhava o estacionamento, eu falava, cara, eu quero servir no estacionamento hoje. Eu quero servir nesse lugar. Eu quero estar ali no final de semana. Então, eu entendi mesmo o que é servir. Então, porque eu pensava que servir era só pregar ou cantar. Ou tocar na banda. Ou tocar na banda. Que eram as referências que eu tinha, entendeu? E aí, depois eu comecei a ver, não, cara. E o reino de Cristo é muito maior do que isso, né? Porque lá a gente tem muito a ênfase de que... Eu acho que hoje tá ficando mais explícito isso nas igrejas. De que não existe assim, o seu trabalho não é secular. O seu trabalho também é espiritual. Então, eu lá entendi que quando eu tô trabalhando é espiritual. Sabe? Trouxe muito essa clareza para mim. Lá eu aprendi muito sobre isso. Hoje, muitas igrejas estão falando sobre isso. Mas tinha muito essa ênfase. Sabe? Aí eu falei, nossa, é verdade, cara. Eu nunca pensei nisso. Nunca pensei, assim, que realmente, através do meu trabalho, eu tô glorificando a Deus. Porque parece que a gente... para glorificar a Deus tem que ser só na igreja. Não. Como se ligasse e desligasse uma chave. Exato. Exatamente. E aí foi onde virou essa chave, sabe? Nossa, mas eu cresci demais nessa área. Hoje eu entendo todo o trabalho de Deus. Mas é lógico, né? Que esse pezinho no fogo aí, velho. Nossa! É o que conta hoje também. Porque é muito legal. Porque assim, hoje você chega na igreja, tem muito novo convertido. Então eles não têm contato com o povo pentecostal. E aí você é um cara que passou 19 anos numa igreja pentecostal. Você sabe como que funciona. Então tem muito mito, os caras acham que, nossa, né? E aí os caras, quando começam a conhecer, eles falam, nossa, mano, é isso. É isso. Então, quando você pega e equilibra tudo isso, fala assim, não, cara, não é assim, ó. Bebe um pouquinho disso aqui também. Bebe um pouquinho desse vinho, que vai ser bom pra você. Então, assim, eu acho que a igreja com muito vinho, só o fluir do Espírito Santo ali e tal, chaba, né, que o pessoal fala hoje, atrapalha se o cara não tiver palavra também. Então, e muita palavra, pouco mover também, atrapalha. Então, precisa ter o equilíbrio hoje. Então, a nossa igreja é muito equilibrada, né? Muito equilibrada, eu vejo dessa forma. Que demais, que demais. João, a gente está vivendo um tempo muito incrível em Sorocaba, na nossa região, na nossa cidade, de conexão das igrejas, né? Sim. Eu tô em Sorocaba, cheguei em 87. Tô começando a denunciar aqui a minha idade. Eu nem era nascida. E nem foi como bebê, né, pastor? Não. Eu tinha os meus cabelos brancos denunciam. Enfim, existem várias igrejas incríveis, famílias espirituais incríveis. A gente está falando aqui da Assembleia, da Batista. Mas tem outras igrejas também que eu acredito que elas são peças do reino de Deus que se complementam. Sim. Né? O corpo de Cristo não é formado por uma denominação só, mas é o conjunto das denominações que formam o corpo de Cristo. E elas têm características
particulares, né, de cada uma. Só que cada uma está vivendo ali na sua realidade, na sua bolha. E esse ano, pós-pandemia, algo que aconteceu muito incrível que é o 24 horas de adoração. Né? Nós passamos aí pouco tempo e pastor Eli esteve aqui, que é um dos caras que trouxe, né, de volta essa ideia, porque não é uma ideia nova, já aconteceu em outros momentos. Mas parece que dessa vez está diferente, porque não foi um evento, mas algo que está dando continuidade, né? A gente tá se reunindo, está falando sobre isso. Existe, parece que um anseio sobre as igrejas estarem mais unidas. Como é que você tem visto essa conexão entre igrejas? Né? Você está aqui, da Igreja Família, e tem passado por aqui outros caras incríveis de outras igrejas, e essa conexão só vai se fortalecendo. Como que você tem visto? Sim. Tem sido um privilégio. Um privilégio estar com pessoas que amam tanto Jesus, que têm visões, né, diferentes da sua, né? Vou ver uma coisa assim, cada um com as suas heresias. e assim, é muito legal, porque você vê um cara assim que é mais pentecostal, aí um cara que é mais tradicional ali. O cara já fica meio assim. Aí você vê o cara aqui ali no culto, no mesmo ambiente, o cara tá falando em línguas e o outro só tá com ele fechado. Porque Deus tá falando com ele de outra forma. E aí tem sido um... Desculpa, galera! Aí sim. Desculpa, gente. É que eu ia pedir licença. Já volto. Não, tranquilo. E assim, eu tenho visto que não é... Acho que esse é o momento mais necessário para isso. Eu acho que a igreja tá querendo voltar para o lugar original, sabe? De realmente unidade. Tem uma frase do pastor Gustavo Paiva que é: a unidade lidera uma onda de glória. E essa frase fala comigo há 4 anos. E eu falo assim, nossa, cara, essa frase é muito poderosa, muito poderosa. E eu voltei a sentir isso no Descende, quando tava um monte de gente lá, unindo num propósito. Mas eu senti ainda muito mais forte no 24 horas de adoração. Porque foi muito importante. A gente vê assim, o Senhor que já trilhou um caminho e está construindo algo, já construiu algo para a nossa geração. O pastor Eli também, que construiu algo para a nossa geração. O pastor Eduardo, que construiu algo para a nossa geração. Outros homens de Deus construíram. O Zé, por exemplo, que tocou lá, né, que ministrou louvor. Cara, eles construíram algo. E aí, assim, eles construíram aqui. E agora a nossa missão é construir a partir disso. Dar continuidade, então, né? Dar continuidade. E eu acho que esse é o maior problema. E acho que é a maior dificuldade. Dar continuidade quando o cara construiu algo absurdo. Porque assim, às vezes o cara pegou... vou dar um exemplo do pastor Eduardo. Pegou ali a igreja com 35 membros. Hoje a nossa igreja está com quase 6 mil. Beleza, nossa, top. Mas o cara que vai construir a partir disso, vai continuar construindo, vai ter um baita desafio. Claro. Porque assim, cara, e depois disso? O que vem, entendeu? Então, eu vejo muito isso, muito isso. E agora, trazendo para essa parte do 24 horas de adoração, eu não lembro a última vez que aconteceu, nem sabia que tinha acontecido. Quando o pastor ele falou que a última foi em 2002. 20 anos atrás. 20 anos atrás. E eu nem fiquei sabendo. Não estava no meu radar nessa época. Eu tinha 2 anos. Então, não lembro nada. Então, assim, é o primeiro 24 horas de adoração que eu participei. E pra mim foi marcante. Porque uma das coisas que eu sempre falava, nossa, cara, seria tão legal se a gente estivesse junto. Seria tão legal se, nossa, pastorzão, se estivesse aqui na igreja com a gente. Seria tão legal. E não só pra um convite. Vai rolar ali uma conferência, vai rolar um congresso, vai vir pregador, vai vir o pastor Jackson. Não só isso, porque é pouco, sabe? Eu acho que a gente tem tanto para viver em comunidade, tem tanto para estar junto ali, um para agregar na vida do outro, inspirar a vida do outro, que eu acho que isso se perde quando é só um convite. E eu vejo que isso foi diferente. Não foi um convite. Foi ele, cara, vamos participar do propósito junto? Vamos entrar no propósito junto? Construir algo na cidade juntos. Vamos construir algo na cidade. Porque de evento basta, né?
Ninguém precisa mais de um evento. Eu acho que a gente cresceu, viu muito evento na cidade. Então, vai ter esse final de semana, isso ali, naquele bairro. Vai ter ali naquele eventos bairro. incríveis. É, né? Mas não, top. Mas que eram eventos. passou, cada um volta pra sua realidade. E muitas vezes, assim, o cara chamava para um evento, o evento já estava pronto. Você só ia, tipo, ali, trazer a sua igreja e acabou o evento. Então, nesse que teve, não. No 24 horas não foi assim. Foi literalmente, cara, vamos erguer um altar de adoração ao Senhor. E isso não foi no 24 horas, começou antes. Nas reuniões, nas conversas, nas conexões. Então, isso agregou muito para mim. Ter contato com todos esses homens de Deus, cada um ali colocando a sua essência, colocando a sua forma na adoração. Por exemplo, o Bonfim, foi ele e a Giovana, que é a filha dele, voz e violão. E aí, cara, eu falei, nossa, como é que vai ser isso aqui, E foi né? só música Porque autoral, todo não mundo foi? tava com banda e tal, né? Exatamente. E assim, a maioria das pessoas, dos grupos que ministraram louvor, colocaram músicas conhecidas por todo mundo ou ali da comunidade que o cara era. Então, se o cara era de uma comunidade, a igreja dele veio ali pro momento de adoração dele, pro turno dele, ele cantava a música que aquela galera conhecia. Porque a galera ia vir, né, e tal. Então, é uma música de uma comunidade, beleza. Agora, quando veio o Bonfim só tocou autoral. Eu conhecia só uma lá. E aí, eu cheguei assim, e ele começou, quietinho. E começou. Cara, daí chegou um momento que sabe quando Deus vem, literalmente, naquela brisa suave? Veio dessa forma. E entrou no nosso coração. E aí foi diferente. Todas as outras tocaram no nosso coração. Essa veio de uma forma diferente. O da Ciba veio diferente. Todo mundo olhou assim e falou assim, nossa, que pressão! Então, vai assim, tem momentos que Deus vem com aquela pressão. Tem momentos que ele vai fazer assim, ó. E aí, eu tô aqui. Tudo bem? Vamos conversar. Nossa, e aí veio dessa forma. Mas me marcou demais. E aí tem um encerramento ali, né? Mas eu acho que antes do encerramento tem um momento que me marcou mais. Que foi o pastor Eli. A gente tava ali no turno do Bonfim, que era o penúltimo turno. E aí, no meio do turno do Bonfim, ele chegou e falou assim, cara, é o seguinte, tem que fazer a transição do pessoal lá pra cima, né? Que vai mudar o templo, a gente vai lá pro templo principal. E ele falou assim, eu quero que você faça essa transição. Ai, que legal. Eu achei que foi o Bonfim que fez. Não. E aí eu falei assim, como assim? Como é que vai fazer? Ele falou assim, cara, eu ia falar pro Zé fazer. Ele falou assim, mas eu entendo que a partir de agora vocês vão construir algo. Vocês são a nova geração. Nossa, e aí eu fiquei em choque, né? Falei assim, porque não era uma coisa assim, de levar o pessoal ali pra um lugar. No ambiente espiritual, aquilo tinha muito peso. E aí eu falei assim, tem certeza, pastor? Ele falou assim, tenho. Aí ele falou assim, eu já devia ter te falado antes, mas... Ele falou assim, o nosso tempo vai passar, cara. Ele falou assim, quem vai fazer nos próximos anos 24 horas de oração são vocês. Ele falou assim, é importante que vocês estejam com outras pessoas de outras igrejas e estejam conectados com eles, porque daqui 20 anos, 30 anos, vocês vão passar para outras pessoas fazerem 24 horas de adoração. Uau. E aí eu lembro que eu falei, amém. E aí o Bonfim foi terminando ali, e eu falei, nossa, como é que faz essa transição aqui, né? E eu fiquei pensando, nossa, e agora? E até o momento que eu sentei, e eu comecei a entender o peso daquilo. Eu falei assim, nossa, talvez o pastor Eli, o pastor Jackson, os outros pastores sonharam uma coisa. E que talvez eles não vão ver. E que a gente vai realizar. Davi sonhou um dia, quem concluiu foi Salomão. Moisés sonhou um dia, quem concluiu foi Josué. Então, assim, eu falei, nossa, e agora, cara? E agora? Aí eu falei, será que um dia a gente vai estar construindo algo que eles sonharam e eles não vão ver? E será que um dia a gente vai construir algo que a gente não vai ver, mas os nossos filhos vão construir isso aí? E aí eu lembro assim, que nessa transição, a gente foi subindo com o pessoal ali,
E parecia só mais uma transição. Mas meu coração, ele tava com tanto peso, assim, sabe? Daquilo que tava acontecendo. Não era um evento, não era só, nossa, mais um culto, mais um louvor, mais uma adoração. Não. E aí a gente subiu cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor. E aí eu falei assim, nossa Deus, que daqui 20, 30 anos a nossa canção não mude. E que a gente continue dizendo ainda, Santo, Santo é o Senhor. E aí quando a gente subiu ali pro outro templo, eu fiz ali a transição ali com o pessoal e peguei o microfone. E aí eu falei, né, pra ambientar o pessoal que tava chegando ali pra base, pro final do 24 horas de adoração. Eu falei assim, gente, a gente tá entrando aí no 24, terminando o último turno. E aí eu compartilhei. Falei assim, vocês começaram a ver um pessoal mais velho subindo. Falei assim, agora nós somos aqui o pessoal da base. Falei assim, o que esses caras construíram aqui, a gente tem que dar andamento. Falei assim, então não pode, se um dia o Gabriel não estiver ali, o Jota não estiver ali, vocês têm que estar fazendo. Assim, porque um dia começou um propósito. E aí foi lindo, né? O último turno ali, todo mundo junto, adorando. Aquela palavra do pastor Eli ali, cara. Nossa. Foi demais. Foi muito bom. Foi então, incrível. todos os turnos ali que eu tive a oportunidade de estar assistindo e de participar, nossa, marcou. Marcou demais. Você contando essa história aí, eu lembrei que nossa família tem um sítio, né? E uma vez, meu pai queria plantar um pé, não sei do que, mas era uma árvore lá. E aí uma pessoa riu, falou assim, ô pastor, ele já estava com uns 60 e poucos anos, quase 70. E aí a pessoa riu assim, foi irônica, e falou, ô pastor, isso aí vai dar fruto daqui a 20 anos. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, o senhor não vai ver o fruto, né? E aí ele falou assim, pois se eu não plantar agora, meus filhos e meus netos não vão comer do fruto. Só que interessante, que eu lembro a primeira vez que ele pegou e chegou em casa com o fruto daquela árvore. Uau. E aí ele falou assim, ó, um dia me disseram que ia demorar 20 anos para dar fruto. E a pessoa foi irônica, dando a entender que eu não ia ver. E eu tô vendo. Então, a gente precisa plantar. Se a gente for ver o fruto, amém. Mas se não for, alguém vai ver. Só que se alguém não plantar algo que vai dar fruto daqui a 20 anos, ninguém vai ver. Se a gente só pensar na nossa geração, só no nosso tempo, ninguém vai colher, né? Então, é muito, muito interessante. E, cara, para mim, uma coisa que foi muito importante nessas 24 horas é que a gente não se juntou para um evento onde ia ter uma multidão. E é isso que eu sinto que é diferente nesse 24 horas. Porque não é vamos juntar uma galera para fazer um evento lá no Recreativo ou no SIC. E aí todo mundo se empolga porque, nossa, vai ter uma multidão lá, então vamos lá fazer um som. Não, cara, a gente se juntou por um propósito que era levantar adoração, um altar de adoração em Sorocaba. Tendo pessoas lá Ou não. ou não. E é isso, para mim, é o que faz toda a diferença para essa continuidade que Deus está dando a partir dessa conexão que Deus fez entre várias igrejas. Sabe? Sim, livre de vaidade, né? É. Cara, não importa aqui que ele receba. Que ele receba, só isso. Não precisa fazer assim a mega divulgação para estar 1 milhão de pessoas. Vamos encher alguma coisa aqui em Sorocaba. Não é evento, velho. É evento. E aí é fácil. Todo mundo quer estar num evento que vai ter uma multidão. O desafio é juntar pessoas para dizer assim, ó, vai ser um evento que não vai ter ninguém, tá? Madrugada e vai dar 6 graus. Vai dar 6 graus, viu? Nossa, aquela os madrugada. lábios rachando, né? E parece que foi Deus provando mesmo, porque foi só naquele final de semana que fez tanto frio. Eu não tenho dúvida que foi o final de semana mais frio. Foi. Exatamente. Nossa, desse ano, com certeza. Tava muito. De touca, pessoal de luva. Nossa, cobertinha. Coberta. Não, os guerreiros os que passaram 24 horas lá, né? O pessoal que ficou lá de madrugada. Nossa, meu. Não, parabéns. Foi incrível mesmo. Foi incrível, velho. E é isso aí. Eu falei pro pastor Eli aqui que se depender de nós, a gente quer dar continuidade. Eu não estou falando necessariamente no 24 horas, porque eu acho que isso pode acontecer mais vezes, enfim, mas nessa conexão de igrejas, cara. Nós Por isso precisamos. que a gente quer que passe por aqui, por essa mesa aqui, as pessoas
do 24 Horas, de outras Sim. igrejas, porque a gente quer que não seja só um evento, mas que seja realmente algo que Deus possa contar conosco como igreja, não como denominação, mas como igreja aqui em Sorocaba. Deus chamou pra ver esse tempo de unidade, né? É. Então, acho que a gente precisa disso. Aí eu falo, vamos nos esforçar. A gente precisa estar junto, precisa fazer o que a gente puder contar e dar de suporte, vamos junto. Estamos juntos. É isso aí. Sempre, sempre, sempre. Nós somos de Cristo, né? É isso aí, é isso aí. Nós Tem somos tudo de a ver com Cristo. isso. Tem tudo a ver Exato, com isso. exato. Jotinha, deixa eu te falar. Jotinha, meu bem. Jotinha não, né? Jotinha, pode ser. É Jota. É, Ô, Jota. Jotinha só pros íntimos. Vou ter que trazer você de novo aqui. Ah, Porque é nós verdade. nem fizemos a resenha da faculdade. Nossa, Não, é verdade. E aí é legal ele falar da Nossa. faculdade, porque daí ele fala também como é que foi o processo dele lá. Qual que era o nome? Do quê? Do grupo que você montou lá? Ah, do Jesus na Meia-Lua. Jesus Junto na com o Meia Bruno. Lua? Então, maravilhoso. A gente já parte dessa conversa aí. Você vai voltar Parte 2. pra gente conversar É. sobre experiências que Na Deus te universidade, colocou. né? Na universidade. Isso. Na universidade, onde quiser. Tamo aí. É. Fazer Vai ser muito bom. É isso aí. o que tiver que ser feito. Manda um recado pra galera, convida pra ir na base lá, que horário que funciona. Fazer o onde jabá que- aqui. É. Fala aí, pessoal. Olha pra qual câmera? Aquela Essa ali. aqui. Aqui, aquela ó. ali. Foca em mim, editor. Pessoal, você que está em casa, não frequenta nenhuma igreja, que eu não vou ficar pescando no aquário dos outros, viu? Mas olha só, você que não frequenta nenhuma igreja, é jovem, tá insatisfeito, quer ter uma mudança de vida aí, todos os dias aqui em Sorocaba, na Avenida Hollingsworth, número 565, Igreja Família, nós temos a nossa reunião da base. Ou se você quiser, procura lá no Instagram, @basejovens. Agora, se você quiser conversar comigo, J. João, o J. João. É isso, né? Top. Mais alguma coisa aí? Acho que é isso. Quer indicar um livro, alguma coisa pra galera? Nossa, sim. Paternidade Bem Resolvida, do pastor Fabiano Ribeiro. Muito bom. Top. Acho que isso aí Muito vai ser... bom. Esse aí é bom. Esse é bom. esse é E bom. outro também, É. Viva de Propósito, do Esse eu, Douglas Gonçalves. esse eu não li ainda. Tenho, mas não li ainda. Ele é bom. Paternidade eu já li, é muito bom mesmo. Tem aquele outro que a gente falou também, Vinho Novo, do Vinho Novo, Mark do Mark Schubert, Schubert. que é muito bom. Legal. Pra galera que tá meio perdida, assim, às vezes movimento de igreja, né? Então, Legal. A gente também tá fazendo uma sequência do Celebração da Disciplina, um livro muito bom. Ó, Então a gente tá legal. fazendo uma sequência de podcasts, né? O próximo vai ser sobre meditação. Não sei se vai tá nessa ordem, né? Não sei. Não sei na ordem que vai sair, mas já tem, acho que, o de oração e tem o... O de... Devocional. Devocional, tempo devocional. É isso aí. Então já tem mais Que com o time 4 sênior- podcasts pra você assistir saindo desse aqui. ela tá entregando aí já Eu tô tudo, já o entregando planejamento aí tudo. já Spoiler é aqui, hein? muito spoiler. É, muito spoiler. É isso aí. Mas é isso, Jotinha. Jotinha isso. não, meu, Oh, meu Deus. Deus. É só... gente, Jesus amado. Gente, Jotinha pros aqui, ó, íntimos. é só pra... na mesa, né? Se você assistiu até aqui, comente Jotinha. Ah, né? Isso aí. Só Jotinha, né? Aliás, você trabalha com... Você nem falou com o que você Eu trabalha? trabalho hoje com tráfego. Então. Trabalho com marketing, na parte de marketing aí, né? E aí faz parte o pessoal fazer o quê? Curtir. Segue lá no Instagram, @o General do Tráfego. Isso aí. Isso aí. Se você está perdido na questão de profissão, cara, o tráfego pode ser também uma alternativa para você que também quer trabalhar no campo missionário. Uau. Ó, a gente pode falar também sobre isso, alternativas pro cara no campo missionário. Ó, 3 podcasts Nossa, já, hein? é isso aí. É isso aí. Jota vai voltar aqui. Jota, Surzão, muito bom Tamo esse junto. tempo. Obrigada, Siba. Jota. Opa, aqui, ó. Deus abençoe. Tamo junto, Valeu viu? por esse tempo. Não, obrigado a você. Não esquece de comentar aqui, Jotinha, Jotinha, se você assistiu até aqui. pra gente saber que você assistiu até o fim. É. Compartilhar com a galera esse podcast. Também curtir, tocar aí na sineta pra você não perder nenhum conteúdo da gente aqui. Tem mais algum? Você que é o do tráfico, tem mais alguma coisa? Compartilhar com os amigos, já Já falou? compartilha com os amigos, Lá com com o todo WhatsApp mundo. da galera. Coloca o link isso lá aí. no Instagram, né? Isso mesmo. Faz assim, marca o pessoal no Instagram, marca o Nós Somos de Cristo no Instagram. Segue a gente nas redes sociais. Exatamente. Entre no grupo do Telegram. É, Também temos tem o está Telegram. aqui
na descrição do Exatamente. nosso link. Siga o TikTok também, que tem vários cortes também. Verdade. Estamos em todas as redes. Isso aí. É isso aí. Nós somos de quem? Nós somos de Cristo. Cristo. Galera, valeu. Jota, valeu. Meu amor, valeu. Te amo. Você é incrível. Também. Gente, Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo NSDC Cast. E não esqueça que nós somos de Cristo.